Vamos fazer uma confusão de termos, mas vamos esclarecer todos eles. Portanto, fique conosco. Olá, eu sou a Jaqueline, advogada da área trabalhista da Hertel Mansky Packer Advogados, e estou aqui com a minha colega de profissão. Olá, eu sou a Adriana, também advogada trabalhista da Hertel Mansky Packer Advogados. E convidada para este bate-papo que será sobre as consequências da ausência dos intervalos. Antes de entrar no assunto, é preciso saber que a jornada de trabalho é regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que garante vários direitos e deveres aos trabalhadores. Por isso, entender o que são esses intervalos é fundamental para se proporcionar uma rotina de qualidade ao empregado e também garantir que a empresa opere de forma legal. É importante que o empregador saiba quais são os direitos dos seus colaboradores, evitando qualquer problema pelo não cumprimento das leis. Dessa forma, analisaremos os intervalos e as consequências da ausência desses. Inicialmente, precisamos entender o que são e quais são esses intervalos. Vamos então analisar cada um deles conforme anteriormente dito, mas já podemos antecipar que existem 3 tipos de intervalos: intrajornada, interjornada e intersemanal. Então vamos à nossa primeira dúvida: quem tem direito aos intervalos? Bom, Jaque, todo trabalhador tem direito ao descanso, de forma que as horas são determinadas por lei. Esse descanso ele tem o objetivo de garantir a segurança, a saúde e a qualidade de vida do colaborador. E afinal, o que é o intervalo intrajornada? Que muita gente está aqui se perguntando, né? Esse intervalo ele é concedido durante a jornada de trabalho, geralmente conhecido como o intervalo para o almoço, a janta, aquela parte gostosinha que a gente gosta de usufruir, né? Essa pausa ela deve ser de pelo menos 15 minutos para cada período de 4 a 6 horas de trabalho. Para jornadas com mais de 6 horas, esse intervalo ele tem que ser de 1 hora ou até 2 horas, salvo disposição prevista em convenção coletiva que pode reduzir esse intervalo para 30 minutos. Essas pausas elas não estão incluídas na jornada de trabalho, ou seja, se a tua jornada ela é de 8 horas, você vai ter que trabalhar essas 8 horas contínuas e além desse período de trabalho, você tem que fazer essas pausas de 1, 2 ou 15 minutos para poder descansar ou fazer as suas refeições, né? É importante mencionar que a empresa ela não tem obrigação de conceder o intervalo para jornadas inferiores a 4 horas. E quais são os tipos de intervalo intrajornada? É importante ressaltar que, além do intervalo tradicional, ao qual todos os trabalhadores têm direito, algumas funções são passíveis de períodos especiais. Isso se deve às necessidades diferenciadas que algumas tarefas proporcionam e exigem. É necessário ficar atento a essas particularidades para evitar descumprir alguma regra e sofrer a eventuais penalizações. Já que eu entendi a questão do que é um intervalo intrajornada, né? Mas ficou uma dúvida: é possível conceder um intervalo superior a 2 horas? Bem, pessoal, em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo mínimo de 1 hora, salvo exceção, não poderá exceder a 2 horas. A concessão do intervalo intrajornada superior a este limite pode acontecer desde que esteja amparado em acordo individual escrito ou norma coletiva. Caso não exista tal acordo, se constitui como tempo à disposição do empregador, ou seja, essas horas excedentes serão consideradas como horas extras. E vocês devem estar se perguntando: é possível a redução ou fracionamento do intervalo intrajornada? A gente tem 2 períodos aqui para mencionar, né? O período antes da reforma trabalhista e o período depois da reforma trabalhista. Vamos começar com o período antes da reforma, né? Antes, a concessão era também de 1 hora, né? E ela poderia ser reduzida para 30 minutos, mas a condição era que tinha que ter a autorização do Ministério do Trabalho. Após a reforma da trabalhista, lá em 2017, isso mudou, passou a ser autorizado através de convenção coletiva ou acordo coletivo, porque eles têm prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre o intervalo para descanso e refeição, desde que seja respeitado o limite mínimo, que é de 30 minutos para descanso ou refeição. E esse intervalo, ele precisa ser computado no registro ponto? Ele é necessário sim que esteja registrado, pois via de regra, o ônus de comprovar a concessão ou não do intervalo entre a jornada, ele recai sobre o empregador, por ser dele a responsabilidade de posse do registro de ponto dos colaboradores, né? No entanto, a gente tem os casos do cartão ponto ser pré-assinalado, a pré-assinalação do intervalo entre a jornada. E o que é essa pré-assinalação?
Isso significa dizer que o trabalhador ele não precisa mais registrar o início e o término do intervalo entre a jornada. Não estamos falando aqui a questão do início e término da jornada de trabalho, mas sim do intervalo, né? Para deixar bem claro o que é isso aí, né? E essa informação ela vai direta para o cartão ponto. E o empregado ele não precisa mais estar ali registrando, né? É uma forma automática de que o intervalo ele foi concedido. E caso ocorra uma reclamatória trabalhista, né, que a gente precisa prever essa situação, a alegação da não concessão do intervalo entre a jornada por causa da pré-assinalação, né, o ônus da prova de estar comprovando a concessão ou não desse intervalo não recai para o empregador, recai para o colaborador. E uma ressalva a esta situação. Empresas com menos de 20 empregados, ela não tem obrigatoriedade de ter o registro ponto. Além do intervalo entre a jornada, já que a gente também tem o intervalo interjornada. Então, o intervalo interjornada é aquele concedido entre 2 jornadas de trabalho consecutivas. O objetivo desse intervalo é conceder um período de descanso para que o colaborador possa recuperar as suas forças, resolver questões pessoais e também contar com um tempo de lazer e convívio familiar. A lei estabelece um intervalo mínimo de 11 horas. Vale mencionar que esse intervalo também é conhecido como intervalo entre jornadas. O intervalo interjornada, assim como o intervalo intrajornada, trata-se de uma medida a qual todos os trabalhadores têm direito, uma vez que esse período de descanso é destinado para a saúde, a higiene e a segurança do trabalhador. E vocês devem estar se perguntando, é possível a redução ou fracionamento desse intervalo intrajornada? Então, Jaque, como você mencionou anteriormente, né, por ser medida de saúde, de higiene e segurança para o trabalhador, ele não pode ser reduzido de forma alguma, mesmo que haja concordância do empregado para essa situação. Mas a gente tem casos que a legislação ela prevê essa hipótese, como é o caso da lei do motorista, que ela permite esse fracionamento. É importante destacar que o registro de jornada ela deve ser feito para todos os colaboradores com o objetivo de comprovar o gozo do intervalo e do controle das horas trabalhadas. Essa medida garante para que a empresa cumpra as determinações legais, né? E que o colaborador tenha os seus direitos respeitados e resguardados. E por último, temos ainda o intervalo intersemanal. O que é esse intervalo, Jaque? Bem, este é a soma do intervalo interjornada de 11 horas com o descanso de 24 horas, ou seja, o colaborador faz jus a um intervalo intersemanal de 35 horas, concedido preferencialmente aos domingos. Esse é aquele período no qual o colaborador se desconecta do trabalho, porém, esse é remunerado, é o que conhecemos como descanso semanal remunerado. Falamos aqui então um pouco sobre os principais aspectos dos intervalos na lei, porém surge-nos uma dúvida, e caso ocorra algum descumprimento? Bom, vamos começar pelo intervalo entre a jornada, que era o primeiro que a gente fez ali no início, né? Quando o empregador ele não concede esse intervalo ao colaborador, ele deve pagá-lo. Ou seja, a lei estabelece que somente será pago ao empregado o período suprimido com o acréscimo legal. O que é esse período suprimido? Podemos utilizar como exemplo, quando o intervalo ele é estipulado de 1 hora e o colaborador descansa apenas 45 minutos. A diferença entre 1 hora e dos 45 minutos equivale a 15 minutos. Portanto, o empregador ele pagará como hora extra apenas o período de 15 minutos, o que faltou para completar a 1 hora, né? Já no interjornada, embora a legislação trabalhista ela não defina o que deve ser feito especificamente, o entendimento do nosso tribunal é de que, quando esse intervalo não é concedido corretamente, é necessário pagar como hora extra para o trabalho realizado e pela supressão do intervalo. A mesma coisa que acontece ali no intervalo intrajornada. Além disso, é proibida a redução, né, como a gente mencionou, é importante frisar isso, mesmo com a autorização do colaborador. Não pode, gente. E quanto ao intervalo intersemanal, a desobediência desse concede ao trabalhador também o direito de receber as horas extras. E, por último, né, uma consequência também importante de mencionar, isso acontece em todos os intervalos, no interjornada, no intrajornada e no intersemanal. As empresas poderão ser fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e, se constatada a irregularidade, será lavrado o auto de infração pelo fiscal e, consequentemente, a emissão de multa administrativa. Obrigada, Adriana. Essas são as nossas informações de hoje.
Este vídeo ficará disponível no nosso site www.phmp.com.br e também no nosso canal do YouTube PHMP Advogados. E se você curtiu, dê o seu like. Se achou o conteúdo relevante, compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube. Ficou alguma dúvida? Escreva nos nossos comentários. Obrigada e até a próxima. Até a próxima!